Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. O objetivo do nosso canal é trazer toda semana um tema importante e aplicável para você que trabalha com o movimento, que trabalha com o método Pilates ou gostaria de iniciar a sua formação no método. Se você tem acompanhado o nosso canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like em nossas aulas, comentar, compartilhar com seus alunos e também ativar as notificações. Só assim nós vamos conseguir atingir um maior número de profissionais que trabalham com o movimento. O tema da aula de hoje foi um tema sugerido no Instagram. Então, o tema é exercícios de pilates para mobilidade da coluna torácica. Então, se você também quiser sugerir um tema, é só entrar em contato conosco que nós vamos fazer a sua aula aqui no nosso canal. Na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão anatômica e também vamos falar dos principais exercícios para ganhar mobilidade na coluna torácica no método Pilates. A coluna vertebral, ela tem 4 curvaturas. Então, ela tem 2 curvaturas primárias, que são a curvatura da coluna torácica e a sacrococcígea, e 2 curvaturas lordóticas, que são da coluna lombar e da coluna cervical. Então é importante lembrar que as cifoses, tanto torácica quanto sacral, são curvaturas primárias e as curvaturas da coluna cervical e da coluna lombar são curvaturas secundárias, então elas são adquiridas no decorrer da nossa vida. Em relação à anatomia, é importante lembrar que além dessa cifose torácica normal, nós temos aqui na coluna torácica as articulações com as costelas. Então eu tenho a articulação da costela com a vértebra, então costo vertebral, e com o processo transverso, a articulação costo transversal. E elas vão se ligar anteriormente ao externo. E aqui nós temos anteriormente, então, as cartilagens intercostais que vão se conectar às costelas e, respectivamente, à coluna torácica. Então, devido às articulações, a articulação com a costela e ao gradil costal, a torácica tem uma limitação de movimento. Então, a coluna torácica, ela vai ter uma restrição de movimento, principalmente no plano sagital, na flexão e na extensão, pela limitação do gradil costal. Onde que eu vou conseguir ganhar um pouquinho mais de mobilidade na coluna torácica? Nas articulações mais inferiores, então da T12, T11, T10, que não tem essa rigidez com o gradil costal, e também na inclinação lateral. A inclinação lateral divide a amplitude com a coluna lombar. Então, eu consigo ganhar também uma mobilidade na coluna torácica em inclinação lateral. Então, eu tenho nessa parte da coluna torácica uma cifose, que é uma cifose normal. E eu posso ter como alteração um aumento dessa cifose, então uma hipercifose torácica, que normalmente vem acompanhada de uma alteração também na coluna cervical e na coluna lombar. Então, o que nós encontramos como padrão frequente é uma rigidez na coluna torácica e uma hipermobilidade na coluna lombar e na coluna cervical. Nós também encontramos no nosso dia a dia, nas aulas de Pilates, alunos que têm uma retificação da coluna torácica. Então, nós vimos aqui que a curvatura normal é uma cifose e nós temos alunos que têm essa curvatura retificada. É uma postura muito comum em bailarinos, ter essa retificação da coluna torácica. Isso não significa que o aluno vai ter hipo ou hipermobilidade. Então, eu vou ter que avaliar essa coluna torácica
seja uma curvatura normal, uma hipercifose ou uma retificação, para ver se eu encontro regiões com menos mobilidade na coluna torácica. O ritmo lombopélvico, então, nos traz informações de como que está essa mobilidade na coluna torácica, né? Lembrando que a coluna como um todo, ela está interligada, né? Mas eu consigo, no ritmo lombopélvico, além de conseguir visualizar muitas outras coisas, que nós temos uma aula no canal falando só de ritmo lombopélvico, eu consigo ver se o meu aluno tem uma hipomobilidade nessa região ou uma hipermobilidade em flexão nessa região. Uma outra forma de avaliar a mobilidade ainda no plano sagital seria através da flutuação. Então, a flutuação é um exercício que a gente tem lá no pré-met, e quando eu peço para o aluno realmente descolar do chão, o aluno pode apresentar uma hiperlordose lombar, então a lombar aqui está fazendo uma hiperextensão, a cervical está fazendo uma hiperextensão para compensar essa hipomobilidade na coluna torácica. Então, é um exercício que também vai trazer informações de como que está essa mobilidade na coluna torácica. É importante também a gente realmente avaliar se é uma restrição de movimento, então eu vou estimular a mobilidade e com isso vai melhorar, ou se essa curvatura já é estrutural, né, que normal, mas mesmo sendo estrutural a gente consegue melhorar, porém demora um pouquinho mais e também a gente não consegue melhorar totalmente a curvatura, mas dá para fazer uma diferença nessa rigidez no aluno, mesmo que seja uma questão estrutural. Então, no exercício de flutuação, o que eu tenho que ver? O aluno descolando do chão, a coluna lombar não vai poder hiperestender, nem a coluna cervical, e a coluna torácica ela vai retificar. Então, o que é isso? Ela vai sair da lordose, tanto a torácica inferior quanto superior, ela vai sair da cifose, e vai chegar até a retificação. Então, essa é a mobilidade máxima da coluna torácica em extensão. Ela sai da cifose e fica reta. Músculos que podem estar interferindo nessa mobilidade da coluna. O reto do abdômen. O reto do abdômen ele está inserido aqui, tanto nas costelas inferiores quanto no externo. E se ele tiver mais rígido em flexão, ele puxa as costelas para baixo e com isso a coluna torácica em flexão. Então é importante a gente olhar para aquele aluno que tem a postura um pouco mais despencada, se o reto do abdômen não está impedindo, né, a mobilidade da coluna torácica. Essa mesma relação eu consigo fazer com o oblíquo externo. Então, o oblíquo externo sai lá das costelas e vem aqui para frente. Se ele tiver mais rígido, ele vai tracionar as costelas para baixo e também a coluna torácica. Então, eu tenho que avaliar como que está a função desses dois músculos, reto do abdômen e oblíquo externo. Se vocês quiserem ver um pouco mais sobre essa aula, tem uma aula falando só de avaliação postural. E aí ela vai abordar como fazer essa avaliação direta no reto do abdômen e no oblíquo externo. É importante também observar como que está o tônus, né, do paravertebral superficial. Então nós temos esses paravertebrais fortões aqui do lado da coluna, que fazem, né, que são responsáveis por sustentar o nosso tronco ereto e também por 80% da extensão da coluna. Então, se eu tenho aquele aluno que fica um pouco mais sentado, com a postura um pouco mais fletida, essa musculatura comumente é mais alongada.
principalmente nessa região da torácica inferior. Então, às vezes os alunos chegam até com espasmo nessa região aqui da torácica inferior por conta desse alongamento excessivo dessa musculatura. Então, é importante a gente observar como que está essa musculatura paravertebral superficial para que a gente possa enfatizar um trabalho durante as nossas aulas. Então, o primeiro exercício que eu dou como sugestão aqui para ganhar mobilidade na coluna torácica é a respiração. Então, o fato só de fazer a respiração profunda, consciente e fluente, eu consigo melhorar a mobilidade das costelas, daquelas articulações costo vertebral e costo transversal, e com isso melhorar a mobilidade da coluna torácica. Então eu tenho aqui os músculos inspiratórios, então que vão puxar as costelas para cima, que são o diafragma, o intercostal externo, os escalenos, esternocleidomastoideo e também o peitoral menor, que está na cintura escapular, mas também é considerado um elevador das costelas. Ele então assiste na inspiração. Em contrapartida, eu tenho os músculos expiratórios, então que vão puxar essas costelas para baixo, que são o reto abdominal, o oblíquo externo, os intercostais internos e, juntamente com esses músculos, o oblíquo interno e também o transverso do abdômen, que são mais estabilizadores da região lombopélvica. Mas só de trabalhar a respiração eu consigo ganhar mobilidade nessa região da coluna torácica. Um outro exercício que eu sugiro para vocês é a rotação em decúbito lateral. Quando eu faço essa rotação, essa torção da coluna, eu estou mobilizando mais aquelas vértebras inferiores, que é T12, T11 e T10, mas eu também estou mobilizando o gradil costal com a respiração e o peitoral maior e menor com o movimento de abdução horizontal aqui da cintura escapular. Então esse exercício ele é bem interessante para ganhar essa mobilidade. E é importante considerar que quando eu faço a torção, eu estou fazendo essa torção a favor da gravidade. Então a gravidade me ajuda a realizar o movimento. Então eu posso fazer até o exercício, fazer a torção, ficar lá na torção e fazer a respiração paradinho na torção. Então é uma forma também de estimular a mobilidade das costelas e com isso da coluna torácica. Um outro exercício interessante para ganhar essa mobilidade é a inclinação lateral. Lembra que eu falei anteriormente que a coluna torácica divide essa mobilidade com a coluna lombar? Então aqui nós também estamos com uma mobilidade passiva. Então o aluno vai ficar em decúbito lateral, em flexão lateral na meia-lua, e nessa posição nós vamos fazer só a respiração. Então, deixando as costelas elevarem na ins e abaixarem na ex, e com isso ganhar essa mobilidade da coluna torácica também em inclinação lateral. Então, já falamos da torção, falamos da inclinação lateral, por enquanto só movimentos a favor da gravidade. E agora nós vamos falar da extensão da coluna. Então, para que a gente faça uma extensão a favor da gravidade, eu vou precisar da ajuda da meia-lua, de uma overball, do rolo, para que eu possa posicionar a região de maior rigidez, de menor mobilidade aqui no arquibarrel ou meia-lua, e eu vou fazer um movimento então a favor da gravidade. Então, com isso eu consigo melhorar essa rigidez, convidar um pouquinho mais essas vértebras e essas costelas para a mobilidade. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui também é ficar parado lá na extensão fazendo um movimento de respiração. Então, vai lá atrás, faz umas 2 respirações parados e depois volta.
O que pode limitar é que alguns alunos sentem um desconforto de ficar na posição de extensão. Então, se isso acontecer, é um exercício que a gente vai fazer um pouco mais dinâmico e que talvez limite, né, a execução do aluno. O gato, né, o cat stretch, é uma mobilização da coluna completa no plano sagital. Então aqui, como envolve também a cintura escapular, eu consigo ganhar mobilidade não só na coluna torácica, mas na coluna como um todo. Então os cat stretch que tem tanto no Mat Pilates, aqui em 4 apoios, como nos equipamentos em várias posições diferentes, pode ajudar também a melhorar essa mobilidade da coluna no plano sagital. Então nós temos no nosso canal uma aula só sobre padrão respiratório e também uma aula falando só dos cat stretch. Então se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o alongamento do gato, é só assistir essas outras aulas no nosso canal. A extensão da coluna, agora eu coloquei vencendo a gravidade, porque a gente fica pensando muito em fortalecer essa região dos paravertebrais superficiais. Então, o que eu tenho que observar no Swan Dive, na extensão da coluna? Se o aluno faz uma extensão harmônica da coluna, o que eu tenho que ver? Um aumento da lordose lombar, uma retificação da coluna torácica e um aumento da lordose cervical. E isso tem que ser harmônico, dividido entre essas 3 regiões da coluna. Então, se eu perceber uma hipermobilidade ou uma hipomobilidade em algumas dessas regiões, principalmente na torácica, que é o nosso foco hoje, eu posso reduzir a amplitude de movimento, então fazer só a preparação para a extensão, que o cotovelo não vai sair do chão. Mas normalmente, quando o aluno tem uma rigidez na torácica, mesmo na preparação para a extensão, no mat, ele costuma não fazer essa retificação da coluna torácica. E aí eu sugiro para vocês o exercício de extensão da coluna por cima da meia-lua. Então vocês vão deitar o seu aluno em cima da meia-lua, colocar a espinha ilíaca no topo do arco. Então o tronco ele vai ficar abaixo do que é neutro, né? Ele vai ficar abaixo. Então eu vou sair de uma posição negativa para o alinhamento neutro. Com essa posição da pelve eu consigo controlar a mobilidade na coluna lombar, então não vou fazer uma hiperextensão da coluna lombar, e o meu aluno ele vai subir só até o alinhamento da coluna. Eu também posso colocar o meu aluno mais para baixo, se ele estiver hiperestendendo a coluna lombar, mesmo assim, e aos poucos ir melhorando, né, a força dos extensores da coluna, para que ele consiga tanto melhorar a mobilidade da coluna torácica, quanto sustentar essa coluna torácica com uma cifose normal. Então essa foi mais uma aula no nosso canal, espero que vocês tenham gostado e na próxima semana nós estaremos aqui de novo. Se você tem interesse em algum tema específico, não deixe de nos avisar, que a sua aula vai estar aqui no nosso canal para você. Uma boa semana a todos!